Olá pessoal, espero que todos estejam bem e seguros em casa. Meu nome é Lidiane Aona, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e quero agradecer ao professor de vocês, o Dr. André de Gasper, por essa oportunidade de falar um pouco dessa família que eu venho estudando desde o meu doutorado. É uma família que tem uma morfologia bastante singular, principalmente em relação aos seus caracteres reprodutivos, né? Eles são bem frágeis, o que torna essa família uma das mais difíceis de se estudar quando elas são herborizadas. Antes da gente falar da morfologia, vamos relembrar onde Comelinacea está posicionada dentro do atual sistema de classificação, o APG4. Lembrando que existe um site que vem sendo atualizado desde 2001, né, com várias bibliografias, artigos recentes, né, de todas as plantas com sementes. Então, voltando aqui ao nosso cladograma, né, nós temos aqui as samambaias helicófitas. Para quem não sabe, o professor de vocês é um dos maiores especialistas desse grupo aqui no Brasil. Então, aproveite essa oportunidade, tirem suas dúvidas e aprendam bastante. Nós temos aqui gimnospermas, angiospermas basais e o grupo das monocotiledôneas, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela, e depois o grupo das eudicotiledôneas. Nós podemos ver aqui que as monocotiledôneas elas estão divididas em 11 ordens, 78 famílias e cerca de 60 mil espécies. Isso quer dizer 22% de todas as angiospermas. Esse número é relativamente grande, principalmente pela presença, né, das famílias Poaceae e Orchidaceae em monocotiledôneas. Outro clado importante e que define o grupo que a gente vai estudar, né, é o clado das comelinídeas. Esse clado apresenta algumas sinapomorfias, como a presença de endosperma com amido, pólen amiláceo e paredes celulares contendo UV fluorescentes, né? São paredes que possuem hemicelulose e quantidades maiores de compostos fenólicos, por exemplo. Todos esses representantes aqui eu tenho certeza que vocês conhecem, mas a mais bonita com certeza é Comelinaceae. Dentro da ordem Comelinalis, nós temos 5 famílias. Dessas 5 famílias, 2 delas, Ranguanaceae e Philidraceae, não têm representantes brasileiros aqui, né? Não ocorrem aqui no Brasil. Remodoraceae apresenta 2 espécies distribuídas em 2 gêneros, mas tem uma distribuição restrita ao norte do Brasil e alguns estados do centro-oeste e nordeste. E Pontederiaceae, que vocês conhecem, que é a família do aguapé, né? E Comelinaceae, que é o que a gente vai falar a partir de agora. A família Comelinaceae, ela está subdividida em 2 subfamílias. A primeira delas, Cartonematoideae, ela apresenta uma distribuição restrita à Austrália, Ásia e aqui no Zimbábue. E apresenta 2 gêneros e cerca de 20 espécies. A subfamília que apresenta o maior número de espécies é Comelinoideae. A gente pode ver aqui pela distribuição delas, né? Na faixa tropical e também algumas no clima temperado. E de longe ela é a subfamília que apresenta o maior número de espécies. E também ela apresenta 2 gêneros, né, que são bastante representativos, que é o gênero Comelina e Tradescância. Uma característica que a gente consegue observar visualmente é que Comelinaceae são ervas suculentas, o caule é bem suculento. Mas também nós temos plantas herbáceas, né, escandentes. Isso daqui é uma espécie que não ocorre em Santa Catarina, mas eu trouxe para ilustrar esse caule escandente, esse caule aéreo escandente da família Comelinaceae. Outra característica que a gente consegue observar facilmente é a presença de lâminas e bainhas distintas, né? Então aqui também a lâmina foliar distintas da bainha. Em Comelinaceae, essas bainhas elas são fechadas, né? Elas circundam todo o caule e elas são fechadas em toda a sua extensão. Uma característica também que a gente consegue observar em material de herbário é a inflorescência com brácteas involucrais.
né? Essas brácteas, elas são importantes caracteres para diferenciar, né, algumas espécies, no caso de comelina, e elas são folhas que são folhas modificadas de onde surgem, né, as flores ou inflorescências. As pétalas também são características muito importantes, mas em material arborizado elas são praticamente inúteis para identificação. Então, por isso que é muito importante a gente ver o material em campo e a gente tentar cultivar, né, quem estuda essa família. A morfologia das pétalas normalmente são unguiculadas, que quer dizer que elas têm esse formato de unha, ou seja, a extremidade, a parte basal, ela é bem estreitada e a parte maior, ela é bem mais visual, né? Então a gente chama essa morfologia foliar de unguiculada. Aqui, apesar de eu falar que são presentes três pétalas, né? A gente tem aqui comelina, onde a gente pode ver somente 2 pétalas dorsais e a gente nem consegue observar, né, a pétala ventral. Normalmente nesse gênero, né, apresenta uma pétala ventral reduzida ou inconspícua. Então, esse gênero, em termos de material arborizado, a gente vai ver que eles são muito difíceis, principalmente por conta dessas pétalas deliquescentes. O androceu, ele também é uma característica bem importante nessa família. Nós temos representantes aqui, só relembrando, de 3 pétalas, né, que é o caso de Corisandra. Nós temos 6 estames. No caso de Tradescância, nós também temos 3 pétalas visíveis e 6 estames. E no caso de Comelina, como a gente viu no slide anterior, né, 2 pétalas visíveis, uma reduzida. E aqui nós podemos ver claramente a presença de 3 estames, 2 ventrais, um central com antera maior e 3 estaminódios, né, com anteroides, amarelos. Então essa morfologia floral é bem difícil, né? Imagina isso no material arborizado. Outra característica importante, né, para reconhecer como ele nasce, são esses filetes que ocorrem, principalmente no gênero Tradescância, esses tricomas moniliformes nos filetes, né? Então são essas estruturas bem frágeis aqui, esses tricomas. Aqui tá mais visível no caso de Tradescância diurética, que é uma espécie que ocorre em Santa Catarina. Esses tricomas moniliformes, né, eles são cilíndricos e constritos em intervalos regulares. O fruto, como a gente viu no início dessa espécie de Corisandra exandra, né, a maioria dos frutos são cápsulas loculicidas. No caso de Corisandra, é a única espécie que apresenta semente arilada com arilo. Aqui a gente pode ver a semente com arilo inconspícuo, né, de uma espécie recém-descrita de Corisandra jardine. Mas em relação ao número total de espécies de Comelinácea no mundo e no Brasil, segundo a literatura, né, nós temos 740 espécies distribuídas em 40 gêneros, e no Brasil nós temos 108 espécies distribuídas em 14 gêneros. Dentro desses 108 espécies, nós temos 58 endêmicas. É um número bastante expressivo. Um gênero que é muito importante e que ocorre bastante em Santa Catarina é o gênero Comelina. De longe, ele é o mais representativo, né, com 170 espécies. E olha só que legal, né? Existe foi descrita uma comelina endêmica do estado de Santa Catarina, Comelina catarinensis, e ela é a única que apresenta, dentro desse gênero, as pétalas amareladas. É uma espécie bem bonita, a gente consegue ver, né, a presença dos 3 estames e os estaminódios. Aqui, como a gente já viu em Comelina erecta, né, é uma espécie que é bem distribuída, né, no Brasil todo, e às vezes ela é uma espécie bastante invasora. E aqui, uma espécie de Comelina que apresenta as 3 pétalas visíveis, que é Comelina platifila.
E claro, são espécies que são utilizadas na ornamentação de jardins, praças. Talvez a mais famosa delas seja de Corisandra tisiflora, é uma erva robusta, né? Ela pode ter até 2 metros de altura. E ela é realmente bem bonita, né? A estrutura reprodutiva dela é bem chamativa. Mas nós temos também representantes de como ele nasce, que não são do Brasil, mas que ocorrem como naturalizadas aqui. E essa daqui, especialmente essa está na moda, né? Que elas são vendidas como suculentas, que é a Tradescantia scilla montana. Essa Tradescantia pálida, ela é muito utilizada em jardins, praças, né? A gente pode ver aqui o caule bem suculento. E ela também é de fácil reprodução, a gente quebra um pedaço dela e ela começa a rebrotar facilmente. Calesia fragrans é uma espécie, pelo próprio nome já diz que tem as flores bem perfumadas, também é utilizada bastante em jardinagem. E Tradescantia spatácea. Na verdade, Tradescantia spatácea ela é mais utilizada por conta das suas folhagens do que das suas flores, né? Mas ela é bem bonita, todas essas espécies aqui. E aí, só para finalizar essa primeira videoaula, o que a gente possui de como ele nasce no estado de Santa Catarina? Então, a gente vai ver que pelo próprio site da Lista do Brasil, a gente consegue filtrar e a gente tem 9 gêneros e 28 espécies. Dentre esses gêneros, Tradescantia é de longe o maior gênero do estado de Santa Catarina, com 11 espécies. Então, na próxima videoaula, a gente vai ver como a gente vai reconhecer cada um desses gêneros e principalmente como que a gente reconhece essas espécies no material arborizado. Então, até a nossa segunda videoaula e comecem a dar uma olhada nessas plantas para a gente ver e para a gente poder entender como que elas ocorrem no material arborizado. Até lá, então. Abraços!